Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem? Meu nome é Patrícia Vatti, sou professora aqui no Direção Concurso e eu estou dando aulas para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje a nossa aula vai ser sobre a Lei Nacional de Saneamento Básico. Mas antes de iniciarmos a aula, eu vou dar um recadinho, vou gastar um pouquinho do tempo, mas porque vai ser necessário. A nossa aula, nosso assunto é a Lei Nacional de Saneamento Básico, não tem para onde você correr. Você tem duas opções para estudar este assunto. Ler a legislação, pegar a legislação na internet, ler ela e resolver muito exercício. Por quê? O conteúdo ele é totalmente tirado da legislação, então não tem para onde correr. Você não vai encontrar livros, teorias, doutrinas falando sobre o assunto. Você pode até encontrar, mas o que a banca vai te exigir é conhecimento da lei seca. Então você tem duas opções: ou você lê a legislação, estuda, faz exercício, ou deixa passar. Se você pensar assim, professora, mas eu tenho um monte de matéria para estudar, tenho direito constitucional, direito administrativo, português, informática, raciocínio lógico, um monte de assuntos de direito, direito processual, direito civil, direito tributário e não sei mais quais os direitos que tem no edital. Mas você pode pensar, tenho muita matéria, não vou me preocupar com uma legislação, com um assunto que pode cair uma questão, pode cair duas questões, três, cinco questões. Eu posso simplesmente chutar e, se der sorte, acertar. Tudo bem, você pode fazer isso, mas se você fizer isso, você está fazendo o que todo mundo faz, o que a maioria faz. E o que a maioria faz é deixar de lado esses assuntos. E a maioria não passa no concurso. Quem passa no concurso é aquele que faz diferente, aquele que faz o diferencial, que pensa diferente, que pensa assim: poxa, por mais que eu tenha muitos assuntos, se está no edital, mesmo que caiam cinco questões, três questões, que parecem poucas, mas essas três, cinco questões que podem cair, vão ser meu diferencial na hora da prova. Então, é melhor você garantir as três questões ou cinco questões que você vai ter na prova sobre este assunto e garantir ser aprovado, conquistar o seu cargo público, ou você fazer com a maioria, falar, deixa quieto, melhor eu me preocupar com as matérias mais difíceis, mais complicadas. Então, assim, nossa aula vai ser bem teórica, bem didática. Vou tentar ser bem didática, porque como é de legislação, não tem para onde fugir. Então, o nosso assunto vai ter slides que vai ter só letra de lei. E eu vou ler, vamos interpretar juntos, e outros eu vou colocar mais a explicaçãozinha. E no final da aula, eu vou te dar uma tarefinha de cada para você fazer. Você vai ter que fazer essa tarefinha, porque eu quero ver você me informando depois que passou no concurso, que foi aprovado, que a aula foi boa, que serviu, que você acertou as questões. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te dar uma ferramenta para você conquistar o seu cargo público, fazer a prova, ser bem-sucedido, acertar todas as questões da minha matéria e o principal é conquistar o cargo público. Então, agora vamos dar início à nossa aula. E, para começar, eu trouxe aqui uma dicasinha. Você vai entrar no Google, vai googlar, como o pessoal diz, entra no Google e digita Lei 11.445 de 2007. E aí você vai fazer o quê? Você vai sempre procurar legislações que estiver no Planalto, porque são as legislações mais atualizadas. Quando você clicar aqui nessa lei aqui, nesse link, vai abrir a página do Planalto e você vai ter acesso à legislação. E você vai perceber que a legislação ela está toda assim, com risquinhos. Como se tivesse assim, ó. Várias partes da legislação estão assim com risquinho. O que é isso? São vedações. São artigos que foram vedados, que foram excluídos ou foram modificados por uma outra lei. Então, a nossa aula está totalmente atualizada, porque eu peguei justamente do site do Planalto. Então, está tudo atualizado e eu quero que você pegue um computador e entra no site lá no Google, baixa a lei e começa já
acompanhar a legislação do lado do computador. Bom, antes de falarmos um pouco sobre a lei, essa lei é uma lei nacional, ou seja, ela tem abrangência em todo o território nacional. E por que essa lei foi criada? De onde que veio essa ideia da União criar uma lei sobre saneamento básico, por exemplo, no âmbito nacional? Na nossa Constituição Federal, lá no artigo 21, no inciso 20, vai dizer que é competência da União instituir diretrizes nacionais sobre desenvolvimento urbano, inclusive habitações, saneamento básico e transporte urbano. Então, vejam que desde a Constituição Federal, lá desde 1988, a Constituição já diz que a União ela vai legislar sobre o saneamento básico. Por isso que temos essa legislação. Ela foi criada em 2007, teve várias revogações, vários trechos que foram revogados, mas nós vamos trazer ela completinha, atualizadinha aqui. Então, essa diretriz, como ela tem abrangência em todo o território nacional, cada estado podem sim criar suas leis específicas para saneamento básico. Entretanto, devem sempre respeitar essa lei. Então, independente de qual estado seja do Brasil, sempre vai ter uma empresa, uma sociedade de economia mista, uma autarquia responsável pelo saneamento básico. E vai ter uma lei municipal, estadual sobre saneamento básico. Mas todas essas devem respeitar o que está nessa lei aqui. Então, ela é muito importante. Nós vamos passar por ela os pontos mais importantes e vai acompanhando aí. Tem, tipo aqui, nesse slide eu não coloquei qual é o artigo, qual é o inciso, essas coisas. Mas você vai pegar a sua lei e vai acompanhando. Então, vamos lá. A Lei 11.445, de 2007, ela estabelece o quê? As diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Aqui você já consegue matar uma questão. Pode sim cair questão perguntando o que fala, qual é o conteúdo dessa lei. Vamos ver agora quais são os princípios fundamentais. Eu não coloquei toda a lei aqui, tá? Não espere que eu vá ler toda a legislação aqui, item por item. Não vou fazer isso, isso é seu dever, isso é sua tarefa, você tem que fazer isso. Eu estou aqui só para te direcionar, te apontar o caminho, ó. Isso aqui é importante, você tem que dar foco mais para esse ponto, prestar atenção aqui, leia e releia esse ponto, isso aqui cai em prova, eu vou te direcionar e você vai, conforme o seu estudo, vai aprimorando, aperfeiçoando o estudo. Então, vamos lá, os princípios fundamentais da Lei Nacional de Saneamento Básico. Princípio fundamental, universalização, integralidade, que quer dizer que corresponde a todas as atividades e componentes de cada serviço de saneamento básico. Outro princípio é o abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Isso quer dizer o quê? Todas essas atividades devem ser adequadas à saúde pública e à proteção ao meio ambiente. Disponibilidade de serviço, que quer dizer o quê? Devem ser feitas drenagens e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização de todas as áreas urbanas. Então, na legislação, você vai ver que não tem só esses trechinhos aqui, não. São descrições imensas que a legislação trouxe o princípio, que são esses aqui, os princípios, e trouxe como se fosse uma explicação do que isso quer dizer dentro do assunto de saneamento básico. Continuando, os princípios fundamentais. Adoção de métodos, técnicas e processos, respeitando a particularidade de cada local e região. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional. Eficiência e sustentabilidade econômica. Uso de tecnologias apropriadas. Ou seja, todas as tecnologias que serão usadas devem considerar a capacidade de pagamento do usuário. Também é um princípio fundamental o controle social, a segurança, a qualidade, a regularidade,
a integração das infraestruturas e serviços e o estímulo à moderação do consumo de água. Veja que ele coloca como princípio fundamental a adoção de métodos, técnicas, capacidade de pagamento do usuário, até mesmo o consumo moderado de água, para você economizar água, né? Água é um recurso limitado, vai acabar um dia. Quando existem termos, palavras, que dependendo de para quem você fala, a pessoa vai ter um entendimento na cabeça dela. Por exemplo, você perguntar para uma pessoa, um parente seu, que não é da área da saúde, por exemplo, perguntar para ele o que é saúde. Ou um médico falar um termo técnico da medicina para uma pessoa que é, sei lá, da engenharia civil. Ninguém vai entender nada ou vai dizer assim, isso aí é tal coisa. Perguntar para o profissional de saúde que é saúde, a definição de saúde, ele vai te dizer uma coisa. Perguntar para um pesquisador da área da saúde, ele vai te dizer outra coisa. Vai perguntar para um estudante, outra coisa. Então, assim, tem palavras que, dependendo do para quem você fala, cada um vai ter uma definição, um sentido, cada um vai achar uma coisa. Por isso, a legislação, ela trouxe palavras e trouxe o conceito, para universalizar o conceito. Ou seja, aqui ela trouxe sobre saneamento básico. Ela quer dizer o que é saneamento básico e quais são os serviços que estão dentro do saneamento básico neste assunto. Então, para quê? Qualquer pessoa que leia essa lei ou estude esse assunto vai ter uma noção de o que é saneamento básico, o que é abastecimento de água, o que é esgotamento sanitário. É um conceito que vai universalizar tudo. Então, assim, vamos ler. Esse aqui eu trouxe a letra de lei, porque é importante, porque cai em prova. Tem questões que cobram justamente isso, pega esses conceitos de saneamento básico e mistura com uma outra coisa da lei e te pergunta qual que não é conceito de saneamento básico. Ou faz o contrário, pega vários outros pontos da legislação e um pontinho daqui da definição de saneamento básico e pergunta qual que é. São perguntas assim, muito óbvias. Só que às vezes a gente fica com medinho e acaba se confundindo. Mas vamos lá. O artigo 3º da legislação vai dizer assim: para os efeitos dessa lei, considera-se saneamento básico. Saneamento básico ele colocou como conjunto de serviço, infraestrutura e instalações operacionais de. Então, saneamento básico é todo o conjunto de serviços, infraestrutura e saneamento básico dessas coisas aqui, ó. Tem mais, tá? No próximo slide tem a continuação. Vamos ver. Saneamento básico. Conjunto de serviço, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável. O que é abastecimento de água potável? Ele é constituído pelas atividades, pelas infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. Então, o abastecimento de água vai ser tanto a atividade, quanto a infraestrutura, quanto as instalações. Desde o momento que você tira a água do meio ambiente até você chegar nas instalações que vai ser destinada, tanto os instrumentos de medição. Não tem aquele aparelhozinho que vão lá medir a quantidade de água, de consumo, quanto você está gastando, para depois vir a continha para você pagar? Então, até isso está dentro do serviço de saneamento básico, dentro de abastecimento de água potável. Parece complicado? Parece. Mas o que você precisa saber é o seguinte: você tem uma noção, principalmente do que é saneamento básico. Esse primeiro conceito aqui é clássico. Você precisa ter pelo menos noção do que é isso. E esses pontinhos aqui, ó, também é importante você saber, porque são essas palavrinhas aqui, ó, abastecimento de água, esgotamento sanitário, são essas palavrinhas que o
examinador vai colocar na prova para te confundir ou para elaborar a questão. Então, vamos para o próximo, esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário é constituído pela atividade, infraestrutura e instalação, e igual do abastecimento de água potável, de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados do esgoto sanitário, desde a ligação predial até o lançamento final ao meio ambiente. Aqui é como se fosse o contrário, né? No abastecimento de água era da captação, da retirada do meio ambiente até as instalações prediais, os estabelecimentos. E o esgoto é da coleta, transporte, tratamento e disposição final. Coleta de onde? Do estabelecimento, da sua casa, do hospital, do mercado, da fábrica, do local, da coleta daquele esgoto, o transporte, o tratamento do esgoto, que o esgoto deve ser tratado, e a disposição final, onde eu vou jogar aquele esgoto tratado. Todos devem ser adequados. E aí, ó, das ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente. É como se fosse o inverso do abastecimento de água potável. C. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Conjunto de atividade, infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final. Do lixo doméstico, lixo originado da varrição, limpeza de lagradouros e vias públicas. Veja que abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana, eles têm quase o início parecido. Por quê? Todos são conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais. Pronto, se você lembrou disso, você já mata 3. A diferença da água potável é desde a captação até as ligações prediais. O esgoto é da coleta, transporte, tratamento e disposição final, ou seja, onde eu vou jogar. E do lixo, a mesma coisa. Só que aqui ele coloca o lixo doméstico, então o lixo que você produz na sua casa, o lixo originário da varrição, ou seja, da limpeza urbana, aquelas pessoas que limpam calçados, limpam praças, vias públicas. E, ó, limpeza de lagadores e vias públicas. Então, tudo que é limpeza, tanto na via pública quanto na sua casa, é considerado limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O outro, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventivas, respectivas redes urbanas. Então, vamos lá de novo. Letra D. Drenagem e manejo das águas pluviais, a limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. O que é tudo isso? Toda essa frase imensa é o quê? É um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposições finais das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Você precisa saber exatamente o que é cada ponto desse, o que é cada vazão de cheias, tratamento, não sei o que. Você não precisa saber ser um técnico, ser especialista no assunto. Você tem que ler a legislação e conforme você for lendo, quanto mais você lê, mais vai ficar claro na sua cabeça. Porque as questões são muito óbvias, entendeu? Você vai bater o olho e falar assim, isso aqui, ponto. Você não precisa perder tempo. Como é uma prova muito extensa e provavelmente vem, sei lá, 10 questões, eu ainda acho muito. Mas vamos chutar 5 questões sobre esse assunto. O assunto é longo. 5 questões, você consegue acertar 5 questões. Então, assim, aguarde, no final temos exercícios e tem a tarefinha que eu vou passar para você fazer. Sim, você vai ter tarefinha de casa, que na verdade não vai ser só de um dia. Você vai fazer a tarefinha por muito tempo.
Então, continuando no artigo 3º, já vimos a definição de saneamento básico: abastecimento de água potável, esgoto, limpeza urbana e drenagem das águas pluviais. Certo? Nesse artigo 3º ainda tem outros conceitinhos, que é a universalização, controle social e prestação regionalizada. Tem mais? Tem mais para frente. Então vamos lá. Aqui também, ó, para efeito desta lei, considera-se. Então ele está considerando que essas palavras têm essas definições para saneamento básico. Universalização é a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. E a prestação regionalizada é aquela em que o único prestador atende a 2 ou mais titulares. Então vamos lá, universalização. O que é a universalização do saneamento básico? É o acesso de todos ao saneamento básico. Então é levar o saneamento básico a todas as pessoas. Controle social. Procedimentos que garantem à sociedade informação e representação técnica e participação nos processos. Então, a sociedade ela vai ter tanta informação sobre o saneamento básico, os serviços que estão sendo prestados, quanto ela vai ter representação e participação em todos os processos, tanto no processo de formulação de política de saneamento básico, planejamento de saneamento básico e avaliação relacionado aos serviços de saneamento básico. É a participação da comunidade dentro do serviço de saneamento básico. E a prestação regionalizada, aqui é uma definição bem prática, mais para frente veremos um pouco mais detalhes, mas ela basicamente é o quê? É um único prestador atendendo 2 ou mais titulares, mas na frente vamos ver que são 2 ou mais municípios também. Então, é uma pessoa atendendo outros titulares, 2 ou mais municípios. Isso nós vamos ver mais para frente, com mais detalhe. O que você precisa saber são esses termozinhos. Esses termozinhos sobre o que a lei considera. Saneamento básico, universalização, controle e participação social. Subsídio. Continuando, artigo 3º. Veja que é bem extenso, mas nada impossível. Subsídio. Instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda. E localidade de pequeno porte. Vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Então, esses termozinhos, saneamento básico, abastecimento de água, esgoto sanitário, universalização, subsídio, localidade de pequeno porte, são termos que serão vistos mais adiante na legislação. Então, é importante você ter uma noção do que é esses termos, porque quando chegar mais à frente e você vê de novo esses termos, você fala assim, eu lembro que isso significa isso, isso e isso. Lembro que localidade de pequeno porte são vilas, aglomerados, povoados, núcleos. Então, eu sei que localidade de pequeno porte são isso, vilas, aglomerados. Então, quando a legislação fala sobre localidade de pequeno porte, você tem que lembrar o que é localidade de pequeno porte. Vilas, aglomerados, povos, núcleos. E para isso que ela trouxe esses termos, porque ela vai utilizar durante muito tempo, vai utilizar no processar da legislação, e para que você não tenha dificuldade, ou a pessoa que vai ler não tenha dificuldade para entender o que significa, ela já trouxe isso antecipadamente. O artigo 4º, ele é de suma importância, porque cai muito em prova. E cai com uma pegadinha muito clássica.
Vamos ver. O artigo 4º diz o quê? Que os recursos hídricos, eles não integram os serviços públicos de saneamento básico. Mas o que é recursos hídricos, professora? Não sei o que é recursos hídricos, não tenho nem noção do que é isso. Recursos hídricos são águas tanto superficiais quanto subterrâneas, que elas serão utilizadas de qualquer tipo para uma região ou uma bacia ou município. Então, qualquer água que for tirada da superfície da terra ou subterrânea para utilizar em uma região, uma bacia, isso é considerado recursos hídricos. Então, pela legislação, ele já definiu que recurso hídrico, essa utilização dessa água, não é serviço público de saneamento básico. O que a banca faz? Tem muita questão falando isso. Ela diz que os serviços, os recursos hídricos, eles integram os serviços públicos de saneamento básico. E, na verdade, eles não integram. A legislação vai tentar te confundir dizendo que se não integra, sim, faz parte sim, do saneamento básico. Não confunda. Apesar dos recursos hídricos não integrarem os serviços públicos de saneamento básico, eles podem ser utilizados. Mas para isso, para serem utilizados, eles precisam de um acordo de outorga de direito de uso. A outorga, eu coloquei aqui para você saber, outorga é você dar poder a alguém, conferir, estar de acordo em relação com algo. Então, o Estado, por exemplo, a federação, a União, ela tem a responsabilidade de cuidar do saneamento básico. Aí ela pode fazer o quê? Ela pode dar o direito para outra pessoa. Então, como as águas superficiais, elas fazem parte da União, são patrimônios da União, para que elas sejam utilizadas, tem que ter essa autorização, como se fosse uma autorização. É um contrato que diz que pode ser utilizado. Então, só pode ser utilizado nesse sentido. Para ser utilizados, depende da outorga de direito de uso. O saneamento básico de responsabilidade privada não são considerados serviços públicos de saneamento básico. O que são responsabilidade privada? Qualquer ação individual, então, que não dependa de terceiros para aquela realização, não é considerado serviço de saneamento básico. Ou seja, se qualquer pessoa, qualquer indivíduo fizer alguma ação de saneamento básico e isso não depender de qualquer outra pessoa, isso não vai ser considerado serviço de saneamento básico. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é saneamento básico, não é serviço público de saneamento básico. Lixo comercial, industrial ou proveniente de serviços é considerado resíduo sólido, urbano, apenas quando não for da responsabilidade do gerador. Vou dar um exemplo utilizando lixo industrial. Cadê? Lixo industrial. Então, ele diz assim, que esse lixo industrial, ele só vai ser considerado resíduo sólido urbano. Lembra que nós vimos dentro de saneamento básico que tinha lá resíduo sólido urbano? Então, ele só vai ser considerado isso quando não for da responsabilidade do gerador. Por exemplo, numa área industrial, numa cidade onde tem uma indústria, e aquela indústria produz lixo. Aquele lixo produzido pela aquela indústria é um lixo de responsabilidade do gerador. Então, a indústria tem a responsabilidade de cuidar do lixo, do transporte e do tratamento. O que é lixo que não é de responsabilidade do gerador? Será o lixo que as pessoas, por exemplo, jogam na rua. Tanto que você vê que sempre tem alguém da prefeitura, do município, varrendo lixo, tirando a sujeira, catando latinha, papel, não sei o quê. Isso são lixos que não são gerados nem pelo comércio, nem pela indústria, ou provenientes de serviço. É um lixo que a própria população, por exemplo, produziu. Então,
O lixo comercial, industrial ou proveniente de serviços, ele só vai ser considerado um resíduo sólido se não for da responsabilidade do gerador, de quem produziu, geriu aquele lixo. Olha aqui, artigo 6º diz exatamente isso. O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços, cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. A lei está toda assim confusa, por isso que a gente vai lendo e vai interpretando. Então, nós estávamos falando sobre o lixo no artigo 6º, agora vamos para o artigo 7º, porque também é importante. Os artigos mais importantes, eu trouxe o artigo na íntegra e vamos lendo e vamos interpretando aos poucos. Então, artigo 7º. Para os efeitos desta lei, os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades. Então, aqui ele está falando de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Ele está falando quais são as atividades, ele está querendo dizer quais são as atividades referentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, quais são essas atividades? Atividade de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea 6 do inciso 1 do caput do artigo 3 desta lei. Meu Deus, o que eu faço nessa situação? Você tem que ter a lei na mão para poder voltar no artigo 3º, no inciso 1. Então, você vai voltar lá no artigo 3º, e o artigo 3º, inciso 1, fala sobre saneamento básico. Então, por isso você tem que ter a legislação para ir acompanhando e por isso que é importante você estar sempre lendo. Vamos continuar. Qual é a outra atividade? Triagem para fins de reuso e reciclagem. Tratamento, inclusive por compostagem e disposição final dos resíduos relacionados. Aí, de novo, ó, na linha C, como se fosse na alternativa C, no tracinho C do inciso 1 do caput do artigo 3. Então, você tem que voltar no artigo 3, lá no inciso 1, que fala sobre saneamento básico, na linha C, para você ver do que isso aqui está falando. Qual é essa... o que isso está relacionado? Estudar a legislação é bem assim. Vai e volta na legislação o tempo inteiro. Da varrição, capina e poda de árvores em vias de lagradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza urbana. Então, são esses as atividades relacionadas aos serviços públicos de limpeza urbana e resíduos sólidos urbanos. Próximo. Titular do Serviço Público de Saneamento Básico. Titular é aquele que tem a posse de algo, de uma casa, de um serviço, qualquer coisa. Então, o titular, aquele que tem o poder, o dever de, por exemplo, de fazer o saneamento básico, garantir o saneamento básico, ele pode delegar, ou seja, ele pode transferir algumas responsabilidades dele para outra pessoa. Por exemplo, eu sou titular do serviço de saneamento básico, mas eu não dou conta de cuidar de saneamento básico, educação, segurança, transporte, lazer, saneamento básico, papá. E aí, o que eu faço? Eu dou essa competência minha de cuidar do saneamento básico para outra pessoa. Eu falo, ó, eu sou dono, mas eu vou te dar a responsabilidade de algumas coisas para você cuidar para mim. Então, o titular de serviços públicos de saneamento básico, eles poderão, ou seja, não significa que é uma obrigação, é uma alternativa. Eles podem delegar a organização, regulação, fiscalização e a prestação do serviço de saneamento básico. Então, tanto a organização do serviço quanto a regulação,
a fiscalização e a prestação não precisam necessariamente serem feitos pelo titular, podem ser feitos por outra pessoa, desde que essa pessoa tenha recebido essa função, essa responsabilidade do titular. Não é qualquer um. O titular vai passar essa responsabilidade. Isso aqui também é uma questão de prova, porque a banca vai dizer o quê? Vai dizer que não pode ser delegado qualquer um desses quatro, ou ele vai dizer os quatro. Não pode delegar organização, nem regulação, nem fiscalização, nem a prestação de serviço. Tem que ser o titular. Veja que as dicas que eu estou falando para você sobre o que a prova cobra, o que o examinador vai cobrar, são coisas tiradas exatamente da legislação. Ele pode muito bem pegar esse trecho, isso aqui, gostei desse trecho. Interessante. Vou fazer uma questão. E aí eu vou dizer que a questão correta vai ser que pode delegar os quatro. Mas nas outras alternativas, vou colocar só duas, vou colocar só uma, vou colocar só três, não vou colocar todas. Ele vai brincando assim com as palavras que estão na lei. Então vamos dar continuidade. Ainda falando sobre a titularidade do serviço. Artigo 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo para tanto. Significa o quê? Antes de darmos continuidade. Por mais que eu seja o titular e eu tenha transferido a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação do serviço de saneamento básico para outra pessoa, eu, como titular, ainda tenho responsabilidades. Eu ainda tenho que fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Eu vou formular a política pública de saneamento básico. E dentro dessa política tem que ter o quê? Além disso, né, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico, tenho que prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação, adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observada as normas nacionais relativas à potabilidade de água. Meu Deus, professora, é muita coisa, muitas palavrinhas, como eu vou lembrar de tudo isso na prova? Pega as palavras-chave. Você não precisa decorar tudo, saber de cor, você tem que saber as palavras-chave. Tem que saber o seguinte: elaborar o plano de saneamento básico, prestar diretamente ou delegação de regulação e fiscalização e adotar os parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública. Isso aqui é as coisas que o titular tem a obrigação de fazer. Por mais que ele transfira a organização, fiscalização, regulação, ele ainda tem essas responsabilidades. Continuando as responsabilidades do titular. Ele também deve fixar os direitos e os deveres dos usuários, deve estabelecer mecanismo de controle social. Aí aqui está falando, nos termos do inciso 4 do caput do artigo 3 dessa lei. Então, ele já está voltando, isso é no artigo 9º, e ele está voltando lá no artigo 3º, para você ver como a lei sempre está interligada uma coisa com a outra. Próximo, estabelecer sistema de informação sobre os serviços articulado com o Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico e intervir e retomar a operação dos serviços delegados por indicação da entidade reguladora nos casos e condições previstas em lei e nos documentos contratuais. Como é uma legislação nacional, ele não tem como definir certas coisas. Então, tem coisas que ficam assim, previstos em lei, cadê? Porque vai ter uma lei específica falando sobre isso, sobre a retomada do serviço. Tipo, olha, eu quero pegar de volta a responsabilidade de
organização, regulação, fiscalização e a prestação do serviço de saneamento básico. Ele pode fazer isso titular? Pode. Está aqui na lei. Próximo artigo. Artigo 10º. Por que está bem sequencial, né? Vemos o artigo 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º. Porque são itens importantes, mas entre esses artigos que eu estou colocando, tem vários incisos, tem parágrafos, tem um monte de coisa. Então, vamos lá. Artigo 10º. A prestação de serviço público de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada sua disciplina mediante convênios, termos de parceria e outros instrumentos de natureza precária. Então, ó, quando houver a prestação de serviço público que não fizer parte da entidade da administração do titular, para que possa haver essa prestação, tem que ter um contrato. Então, o prestador de serviço de saneamento básico, ele tem que celebrar, ele tem que assinar um contrato com a administração do titular, e isso não pode ser feito através de convênio. De convênio, não pode ser por meio de convênio, nenhuma parceria e qualquer outro instrumento. Tem que ser por meio de contrato. Tem que ser feito um contrato, assinado um contrato entre a prestador de serviço de saneamento básico com a administração do titular. Isso quando ela não integrar a administração do titular. Se ela integrar, não precisa. E quais são os casos, por exemplo, de situações que não fazem parte da administração titular, que tem o serviço de saneamento básico que não está dentro do serviço da administração titular. Tem saneamento básico em condomínios, localidade de pequeno porte, aí aqui a palavrinha que nós vimos lá no início, localidade de pequeno porte. Aí está dizendo aqui, ó, predominantemente ocupada por população de baixa renda e os convênios e outros atos de delegação celebrados até 6 de abril de 2005. A nossa lei, ela é de 2007. Então, qualquer outro contrato que tenha feito até 2005, aí tudo bem. A partir daqui, já não podia mais. Tá, falamos do contrato, né, que tem que ser feito um contrato entre o prestador e a administração, mas para que esse contrato tenha validade, seja válido o contrato, ele tem que obedecer algumas exigências, tem que ter algumas coisas para que esse contrato tenha validade. E quais são essas condições para que o contrato tenha validade? São essas. Deve existir o plano de saneamento básico. Então, vamos dizer assim, que a administração vai dizer assim para o prestador: você tem um plano de saneamento básico? Tenho. Beleza, tem um plano de saneamento básico. O que mais que precisa ter? Precisa ter um estudo que comprove a viabilidade técnica e econômica financeira da prestação universal e integral dos serviços nos termos respectivos do plano de saneamento básico. Aí ela vai perguntar: você tem um estudo que comprove essa viabilidade? Tenho. Então, beleza. Mais um ok aqui. Outra coisa que ela vai verificar: se existe normas de regulação que prevejam os meios para cumprimento das diretrizes dessa lei, incluindo a designação da entidade da regulação e da fiscalização. Então, vai perguntar para o prestador: você tem normas que garantem o cumprimento de tudo que está nessa lei aqui, ó, tudo que esteja nessa lei nacional? Você tem como garantir que tudo que tiver aqui você vai cumprir? Tenho. E você tem também qual vai ser a entidade que vai fazer a regulação e a fiscalização? Tenho. Então, tudo bem. Ok aqui também. E o outro, uma realização prévia de audiência e consulta pública. Deve ter, sim, audiência e consulta pública sobre os editais de licitação, nos casos de concessão
e minuta de contrato. Então, são essas as condições que precisam ser verificadas para que o contrato tenha validade. Nós vamos dar um intervalozinho e daqui a pouco nós continuamos com o nosso assunto.